Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje sobre não existe nenhuma herança de maldição para os que estão em Cristo Jesus. Na cosmovisão, ou seja, na visão do mundo cristão, que é um conjunto das distinções filosóficas e religiosas que caracterizam o cristianismo em relação às questões como a natureza da verdade, a existência do homem, o sentido do universo e da vida, os problemas da sociedade e, dentre outros, Deus, em santo amor, cria, sustenta e dirige todas as coisas. Não existe nenhuma herança de maldição para impedir a prosperidade dos dizimistas fiéis, daqueles que estão em Cristo Jesus. A verdadeira prosperidade vem como resultado de um correto relacionamento com o Deus vivo, que é o fruto de um coração obediente que está no centro da vontade do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. O mal e o bem, com frequência, são resultados de nossas escolhas, pois somos responsáveis pelas consequências de nossas ações. Na transposição de bênçãos, o Deus vivo é o mesmo, da mesma forma que abençoou, abençoa e vai continuar abençoando. No registro do ato de salvação, ele já nos abençoou em Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais. O Deus vivo aplicou-nos a experimentarmos 100% a tirar a culpa do pecado. Mas podemos continuar pecando por atos, palavras e pensamentos até o último fôlego de vida por causa do livre-arbítrio. A santificação quebra o poder do pecado, libertando a presença do pecado, pois temos o perdão da culpa e a escravidão do pecado em Jesus Cristo, o qual não pecaremos mais com o corpo incorruptível, pois não haverá mais natureza pecaminosa no novo céu e na nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E a santa cidade, a nova Jerusalém, que descerá do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo, e ouvirá uma grande voz, vinda do trono, que dirá: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, conforme está escrito na palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 4, aleluia, glória a Deus. Deus não é mercantilista para negociar bênçãos e vitórias com o ser humano.
pois ele não é obrigado a nada para com o homem. Não podemos fazer sincretismo das coisas de Deus, pois a base da crença é a cruz de Cristo, porque somos filhos do Deus vivo em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Em Cristo Jesus temos autoridade de expelir os demônios dos corpos que estão sendo cavalo do diabo, como também toda herança de maldição é quebrada quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Se existem algum endemoniado nas igrejas locais, é porque estão de maneiras ilícitas com o reino de Deus. São joios que não andam em conformidade com a palavra de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo para fazer a vontade do Deus vivo no reino de Deus, ou cavalo do diabo para fazer a vontade da carne no reino do mundo. Existem pessoas tomadas pelos espíritos malignos que dominam as faculdades mentais daqueles que dão lugar ao diabo. Satanás entrou em Judas e vendeu Jesus por 30 moedas, mas ele não ficou com sintoma de endemoniado, mas demonstrou pelas ações. Pode um líder ser possesso sem demonstrar, porque dentro da igreja local tem o joio e o trigo. A pessoa dizer que é servo de Deus sem ser, o qual demonstra evidência pelas ações. Nesse sim existe herança de maldição. Não tem nenhuma base bíblica de Jesus, seus discípulos ou qualquer servo do Deus vivo estarem endemoniados ou com herança de maldição na igreja local, porque fazem parte da igreja universal, do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, o qual toda herança de maldição foi quebrada mediante a cruz do Calvário, quando o servo do Senhor aceita a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Aleluia, glória a Deus. A não ser que deixe de servir ao Deus vivo, de servir ao reino de Deus e passe a servir ao diabo, servindo o reino do mundo, fazendo as obras da carne, idolatrando aos homens e imagens, aos deuses do mundo, se curvando e servindo aos mesmos como verdadeiros idólatras. Uma vez que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, não podemos mais usar desse provérbio que a herança de maldição dos pais passa para os filhos, porque passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, sendo justo e procedendo com retidão e justiça. A responsabilidade é pessoal, portanto, não existe nenhuma herança de maldição com espírito familiar, impedindo a prosperidade e as bênçãos da parte do Deus vivo para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. De novo veio a palavra a Ezequiel, a palavra do Senhor dizendo: que quereis vós dizer, citando na terra de Israel este provérbio? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus, não se vos permite mais usar deste provérbio em Israel,
Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e procedendo com retidão e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando, porém, ao devedor o seu penhor, e não roubando, repartindo o seu pão com o faminto, e cobrindo ao nu com o vestido, não emprestando com usura, e não recebendo mais do que emprestou, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeira justiça entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando as minhas ordenanças para proceder segundo a verdade. Esse é justo, certamente viverá, diz o Senhor. E se ele gerar um filho que se torne salteador, que derrame sangue, que faça a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumpra com nenhum desses deveres, porém, coma sobre os montes e contamina a mulher de seu próximo, oprime ao pobre e necessitado, pratique roubos, não devolva o penhor, levante os seus olhos para os ídolos, cometa abominação, empreste com usura e receba mais do que emprestou. Porventura viverá ele? Não viverá. Todas estas abominações ele as praticou, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Eis que também, se este por sua vez gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, tema e não cometa as coisas semelhantes, não coma sobre os montes, nem levante os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contamine a mulher de seu próximo, nem oprima a ninguém, e não empreste sob penhores, nem roube, porém reparta o seu pão com faminto, e cubra ao nu com vestido, que aparte da iniquidade a sua mão, e não receba usura nem mais do que emprestou, que observe as minhas ordenanças e ande nos meus estatutos, esse não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto ao seu pai, porque praticou extorsão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá na sua iniquidade. Contudo dizeis, por que não levará o filho à iniquidade do pai? Ora, se o filho proceder com retidão e justiça e guardar todos os meus estatutos e os cumprir, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá?
De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Pois pela traição que praticou e pelo pecado que cometeu, ele morrerá. Dizei, porém, o caminho do Senhor não é justo. Ouvi, pois, ó casa de Israel, acaso não é justo o meu caminho? Não são os vossos caminhos que são injustos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida, pois que considera e se desvia de todas as suas transgressões que cometeu. Certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é justo. Acaso não são justos os meus caminhos, ó casa de Israel? Não são ante os vossos caminhos que são injustos? Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a iniquidade não vos leve à perdição. Lançai de vós todas as vossas transgressões que cometestes contra mim, e criai em vós um coração novo e um espírito novo, pois por que morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei, conforme está escrito na palavra de Deus, em Ezequiel, capítulo 18, versículos de 1 a 32. Aleluia, glória a Deus. O Deus vivo visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que são idólatras e odeiam o Senhor, os quais fazem para si imagem esculpida, figura do que há em cima no céu e embaixo na terra, nas águas e debaixo da terra, se encurvando diante delas e servindo, porque o Deus vivo é o nosso Senhor, único Deus que é zeloso e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que odeiam o Deus vivo, conforme está escrito na palavra de Deus, em Êxodo capítulo 20, versículos 4 e 5. Aleluia, glória a Deus. Pedro foi tentado. Por trás das palavras de Pedro, Satanás usou o mesmo para tentar Jesus, para não ir à cruz do Calvário. O inimigo pode até tentar, mas não tem poder de dominar o servo do Deus vivo e ser usado pelo diabo. Portanto, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, conforme está escrito na palavra de Deus, em Mateus capítulo 26, versículos 41, Marcos capítulo 14, versículo 38, aleluia, glória a Deus. Saul foi usado por Deus. Quando ele ia chegando ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ele profetizou no meio deles, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10, aleluia, glória a Deus. Então, o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Ao ouvir ele estas palavras, e acendeu-se sobremaneira a sua ira, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 Samuel, capítulo 11, versículo 6, aleluia, glória a Deus. Saul também consultava a Deus,
mas o Senhor não lhe respondia. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus, entregá-los na mão de Israel. Deus, porém, não lhe respondeu nada naquele dia, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 37, aleluia, glória a Deus. Pelo que consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim, nem por profetas, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6, aleluia, glória a Deus. Deus tinha rejeitado a Saul e manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Disse, porém, Samuel: como irei eu? Pois Saul o ouvirá e me matará. Então disse o Senhor: leva contigo uma bezerra e diz: vim para oferecer sacrifício ao Senhor. E convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-á a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Depois chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar. Samuel, porém, disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé o sétimo de seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a nenhum destes. Disse mais Samuel a Jessé: são estes todos os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda trazê-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou um vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Aleluia, glória a Deus. Saul é atormentado pelo espírito maligno. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta.
Dize, pois, Senhor nosso, a teus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará com a sua mão e te sentirás melhor. Então disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Respondeu um dos mancebos, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem e é forte e destemido, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil aspecto, e o Senhor é com ele. Pelo que Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Jessé, pois, tomou um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim, Davi veio e se apresentou a Saul, que se agradou muito dele e o fez seu escudeiro. Então, Saul mandou dizer a Jessé, deixa ficar Davi ao meu serviço, pois achou graça aos meus olhos. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a mão. Então Saul se sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 14 a 23. Aleluia! Glória a Deus. Celebramos a ceia do Senhor, falando que Jesus morreu na cruz do Calvário para que nele tenhamos vida, o qual nos libertou da culpa e da escravidão dos pecados, e verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, conforme está escrito na palavra de Deus, em Isaías capítulo 53, versículo 4. Aleluia, glória a Deus. Também celebramos o batismo por imersão em memória de Cristo, demonstrando que o velho homem está morto para o reino do mundo, ou seja, mundo do pecado, que exterminou as inclinações carnais como prostituição, impureza, paixão, vil concupiscência e avareza, que é idolatria, em que o velho homem foi concebido e nascido em pecado, o qual é afogado, ou seja, imergido, submergido, mergulhado inteiramente e aparece novamente por inteiro emergido, saindo de onde mergulhou, se levantando como nova criatura, com um novo nascimento pela graça de Deus. Dizimamos, mas os dízimos não são sagrados igualmente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pois nada pode invalidar o sacrifício de Jesus na cruz. Portanto, contribua sem esperar nada em troca, porque o Deus vivo não é mercantilista para negociar com o homem na base de troca e de favor para sermos abençoados. Porque o Senhor nosso Deus empobrece e enriquece, abate e também exalta, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 7. Aleluia, glória a Deus. Nem a ceia do Senhor, nem o batismo nas águas e nem os dízimos podem invalidar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para sermos prósperos e abençoados por Deus. Mas infelizmente existem alguns prósperos financeiramente que enriqueceram ilicitamente de qualquer maneira, interpretando a palavra do Deus vivo equivocadamente, com interesses pessoais e com apologia diferente, achando que são deuses,
querendo ser juízes com doutrina várias e estranhas, que são verdadeiras doutrinas de demônio, julgando injustamente e ensinando a divinização do homem, os quais fazem aplicações falsas, pois o Salmo 82, 6 não afirma sereis deuses, mas sois deuses. Por causa da queda do homem se tornou semelhantes a esses falsos deuses. Em João capítulo 10, versículos 34 a 37, Jesus repetiu aos seus acusadores o Salmo 82, 6, quando Jesus responde aos judeus: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizei vós, blasfemas, porque eu disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por Ele nós também. Conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6. Aleluia, glória a Deus. Não existe nenhuma herança de maldição com espírito familiar, impedindo a prosperidade e as bênçãos da parte do Deus vivo para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a responsabilidade é pessoal. Que o Deus vivo abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus.